Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Centrais sindicais e movimentos sociais fazem dia de paralisação nas principais cidades do país. Em São Paulo, metrô e ônibus funcionaram normalmente. Houve interdição de avenidas e estradas, além de manifestações na região central. Manifestantes ocuparam o saguão do aeroporto de Congonhas e bloquearam o acesso ao aeroporto de Cumbica. O brasileiro está em último lugar em ranking de poupadores no mundo. Falta de educação financeira é um dos motivos. Começa hoje em Parintins, no Amazonas, um dos principais festivais folclóricos do país. Tudo pronto para a disputa entre Garantido e Caprichoso, com transmissão da TV Cultura. Desemprego atinge 13.800.000 brasileiros. Em porcentagem, é o maior índice para o trimestre terminado em maio desde 2012. Nos Estados Unidos começou a valer o veto a imigrantes de países com maioria muçulmana. A proposta de Donald Trump foi aprovada pela Suprema Corte do país. Educação financeira não é o forte do brasileiro. Guardar dinheiro para a velhice ainda não é prioridade para a maioria da população. Mesmo para quem tem uma renda acima da média, menos de 5% se declararam poupadores, segundo dados do Banco Mundial. Daiane trabalha com comércio exterior e desde que entrou no emprego em janeiro, separa R$ 400 por mês para a poupança. Investir eu estou pensando mais para frente, porque no momento eu estou começando meu trabalho agora, então eu estou pensando ainda. Mas nem todos os brasileiros têm o perfil da Daiane. A maioria não consegue poupar para o futuro. É muita coisa para pagar e pouco salário. Tira de um, cobre o outro e vai tentar sorte lá no futuro, né, para ver como que vai ser, o que vai acontecer. Poupar no Brasil ainda não é prioridade, em qualquer classe social. Na comparação entre outros 9 países, temos o menor número de pessoas que economizam dinheiro para a aposentadoria. Nos dois extremos de renda, menos de 5% são poupadores. Um dos motivos para essa falta de preocupação com o futuro financeiro é explicada, em parte, porque a estabilidade da nossa economia é relativamente nova após Plano Real, que tem pouco mais de 20 anos. E quando há incerteza com relação ao futuro, quase ninguém poupa. Com as possíveis mudanças nas regras da Previdência e com o aumento da expectativa de vida, guardar dinheiro para o futuro já se tornou um item de primeira necessidade. Previdência privada, fundos de investimentos privados ou mesmo a poupança. O importante é começar o quanto antes e ter disciplina. Esse educador financeiro concorda que para quem recebe até 3 salários mínimos, poupar é uma missão quase impossível, por causa das necessidades imediatas mais urgentes. Mas ele sugere começar com uma meta pequena. Separar pelo menos 10% do que você recebe todo mês para sua aposentadoria. O ideal é chegar até 30%. Com 30% investidos todo mês para sua aposentadoria e acompanhando isso persistentemente, você deve se aposentar em até 15 anos no padrão atual. Quanto mais cedo você começa a planejar, menor será o seu esforço, portanto, mais fácil vai ser chegar à sua aposentadoria. Movimentos sociais e centrais sindicais organizaram uma greve nacional contra as reformas trabalhista e da Previdência promovidas pelo governo federal. A repórter Vanessa Lorenzini acompanha a movimentação no centro de São Paulo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A adesão dessa vez não foi tão grande quanto na greve geral do dia 28 de abril. Mas as manifestações acontecem por todo o Brasil. Aqui em São Paulo, os funcionários do metrô, trem e ônibus não aderiram à greve. Isso quer dizer que o transporte público está funcionando normalmente. Aqui no centro de São Paulo, na rua Martins Fontes, esse grupo ligado à força sindical se reúne. Mas a maior concentração mesmo, segundo essas centrais sindicais, deve acontecer mais tarde na Avenida Paulista, em frente ao MASP, a partir das 4 da tarde. Vamos ver agora como foi essa manhã de manifestações por todo o Brasil. Em São Paulo, agências bancárias amanheceram fechadas. No centro da cidade, houve concentração de movimentos sociais e de sindicatos. As manifestações tomaram o saguão e depois fecharam o acesso ao aeroporto de Congonhas. Houve bloqueio também na chegada ao aeroporto de Guarulhos. Essa manifestação hoje aqui, ocupamos o saguão do aeroporto de Congonhas, também em Guarulhos, é parte do Dia Nacional de paralisações e mobilizações e greves
contra o governo Temer, em especial contra essas reformas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, são um ataque sem precedentes ao povo brasileiro, retiram direitos conquistados ao longo dos últimos 80 anos. Um grupo de 50 pessoas tentou interromper o trânsito no viaduto Jaceguai, na ligação leste-oeste. Na região do ABC, a pista local da Anchieta teve o trânsito de carros interrompido em São Bernardo do Campo, no sentido São Paulo. No litoral paulista, os petroleiros também aderiram ao dia de paralisação. No Rio de Janeiro, manifestantes bloquearam a Avenida Brasil nos dois sentidos. Houve bloqueio também na descida da ponte Rio-Niterói e na linha vermelha, e no acesso ao aeroporto Tom Jobim. Em Belo Horizonte, o metrô amanheceu fechado e ruas foram interditadas. Em Brasília, os funcionários do transporte também cruzaram os braços. Em Porto Alegre, as manifestações aconteceram em vários pontos da cidade. E em Salvador, os manifestantes bloquearam a entrada e a saída de terminais de ônibus. Os trens também pararam. A manifestação aqui no centro de São Paulo continua pacífica. Os policiais estão somente acompanhando de longe essa manifestação. Os cartazes e também os discursos em cima do carro de som criticam o aumento do desemprego e pedem mudanças nas propostas trabalhista e da Previdência. Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações, Ana. Outras notícias nacionais: mega operação contra policiais corruptos no Rio de Janeiro mostrou que PMs vendiam drogas e armas e extorquiam traficantes. Ao contrário do que pretendiam a BHP e a Vale, donas da empresa e de municípios que se beneficiavam dos impostos, a mineradora Samarco ainda não deverá voltar a funcionar este ano. Segundo a australiana BHP Billiton, dona da metade da Samarco, o retorno da empresa à atividade ainda depende de nova regulação das atividades e aprovação dos governos federal e do estado de Minas. Também depende de licenças ambientais e da reestruturação da dívida da companhia. A BHP anunciou a criação de um fundo de quase R$1 bilhão para dar suporte financeiro à Samarco e à Fundação Renova, criada para reparar os danos do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, há 1 ano e meio. Considerado o pior acidente ambiental do país, o rompimento deixou 19 mortos e poluiu com lama e metais pesados a bacia do Rio Doce e parte do litoral do Espírito Santo. Operação contra policiais corruptos e tráfico no Rio de Janeiro terminou com 66 PMs e 22 traficantes presos. A maioria dos PMs pertence ao batalhão de São Gonçalo, na região metropolitana. Durante a análise de cerca de 20 mil escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, a investigação conduzida pela Polícia Civil e o Ministério Público descobriu que PMs de São Gonçalo vendiam drogas e armas e prendiam traficantes para cobrar resgate. Um sargento condecorado pelo rigor com criminosos recebia propina mensal do tráfico. A Assembleia Legislativa Fluminense aprova limite de gastos para o governo no estado. O teto, que deverá valer por 3 anos, prorrogáveis por mais 3, vale para o Executivo e também para o Judiciário e o Legislativo. A aprovação era considerada fundamental para o Rio de Janeiro voltar a receber a ajuda da União e recuperar as finanças. Por reduzir benefícios do funcionalismo, a tramitação do projeto aconteceu em meio a protestos e enfrentamentos entre servidores públicos e a polícia. O número de brasileiros desempregados atinge 13 milhões e 800 mil pessoas. A taxa de 13,3% foi registrada no trimestre de março a maio. De acordo com o IBGE, que divulgou o índice nesta manhã, é a segunda queda seguida do índice desde 2014 e a primeira vez no ano que o contingente de desocupados fica abaixo dos 14 milhões de pessoas. Ainda assim, a taxa de desemprego continua muito alta no país, sendo o trimestre terminado em maio o maior da série histórica do IBGE. O número de trabalhadores com carteira assinada também não é nada animador. No segundo trimestre do ano, apenas 33 milhões e 200 mil pessoas estavam registradas, o menor contingente dos últimos 5 anos. O senador Aécio Neves está autorizado a voltar ao Senado. Agora há pouco, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, derrubou a decisão que afastou Aécio das atividades parlamentares e rejeitou o pedido de prisão do senador. O afastamento tinha sido determinado pelo relator da Lava Jato, Edson Fachin. E depois de 4 sessões, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de questões relacionadas à delação dos executivos da JBS e decidiu que os benefícios do acordo de delação premiada de Joesley Batista não poderão ser alterados.
O STF decidiu que os acordos de delação premiada devem ser homologados por um único juiz e não podem ter os benefícios ao réu alterados, a não ser que surja alguma ilegalidade durante o processo ou o réu não cumpra as condições acordadas. A decisão do Supremo foi provocada por um recurso do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB. Citado por Wesley Batista como beneficiário de 10 milhões de reais de propina, ele questionou a indicação do ministro Edson Fachin como relator e pediu que a delação fosse anulada. Por 11-0, os ministros mantiveram Fachin como relator do caso JBS. Quanto à homologação da delação por um único juiz, apenas os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo foram contra. E sobre a impossibilidade da revisão dos benefícios e do acordo de delação só poder ser rediscutido durante o processo, em caso de surgir alguma ilegalidade, além de Gilmar Mendes e Marco Aurélio, também o ministro Ricardo Lewandowski foi contra. Ao dar o seu voto, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, deixou claro que, por esse entendimento, os benefícios a Wesley Batista não podem mais ser alterados. Esse acordo não será revisto judicialmente, independente da decisão que aqui se tomasse, e que fique claro, não por causa do Supremo e não por decisão do Supremo, mas por uma decisão do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que a decisão do STF dá segurança jurídica às delações. O recado que se passa hoje, de forma clara, é que os acordos firmados, desde que obedeçam à legalidade e que o colaborador cumpra todas as condições a que se comprometeu no acordo, esse acordo será mantido. O Ministério do Planejamento enviou ao Congresso um projeto para resolver o problema da emissão de passaportes. Para cobrir o rombo de 102 milhões de reais, a proposta é tirar dinheiro, sabe de onde? Da educação. A Polícia Federal suspendeu a entrega de passaportes na última quarta-feira. A informação é de que o limite orçamentário para 2017 já havia sido atingido. Pelos cálculos da entidade, são necessários 102 milhões e 300 mil reais para emitir o documento até o final do ano. A proposta enviada pelo Planalto ao Congresso, que deve autorizar qualquer mudança na dotação orçamentária, é de que o dinheiro seja retirado do Ministério da Educação, de áreas como programas de alfabetização de jovens e adultos, capacitação e formação continuada para a educação básica e ações na graduação, pesquisa e extensão universitária. A Comissão de Orçamento do Congresso solicitou outras opções para a fonte da receita solicitada. O governo atendeu e ofereceu retirar dinheiro de convênio com órgãos internacionais. A proposta será votada na Comissão Mista de Orçamento na próxima terça-feira, dia 4 de julho. Pelo menos até lá, a emissão de passaportes continua suspensa. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. Hoje você vai conhecer a história da ex-faxineira Andréia Ferreira. Ela veio para São Paulo, batalhou bastante para fazer a faculdade de serviço social. Hoje ela concilia o emprego e palestras sobre o câncer de mama em comunidades pobres. Meu nome é Andréa, tenho 52 anos, moro em São Paulo há 32 anos e venho desenvolvendo um trabalho já faz algum tempo sobre câncer de mama, câncer de próstata e DST. O que é câncer? A gente vai nas clínicas de reabilitação, a gente vai nas comunidades, nas igrejas, aonde convida, a gente reúne toda a mulherada e dá informação. Só o fato de você ser mulher, você já tem o risco de ter câncer de mama. É risco, gente, não quer dizer que vai ter, tá? A gente tenta levar para a mulherada o autoconhecimento, a importância de conhecer o corpo, né? Porque quando ela conhece, consegue localizar os nódulos, pode ser câncer, pode não ser. Tem uns que está grudado, outros ficam andando. Eu quero que você sente a diferença de um para o outro. O autoexame é muito bom. Você conhece o seu corpo, você conhece a sua mama, então você se examina. Tem alguma coisa diferente? Já vai procurar ajuda. Mais de 2.000 pessoas já assistiu a minha palestra. E nessa palestra são pessoas da comunidade e do ambiente de trabalho. Pra você ter ideia, às vezes eles falam assim, ó, vai ter 100 pessoas, chega lá, tem 15. Eu falo para as 15. 15 pode ser um multiplicador. A ideia é multiplicar, é ensinar, não importa a quantidade. A gente que é mulher, a gente precisa de apoio de todos. Principalmente uma palestra dessa muito legal. Para a gente eu pego assim 200 homens e eu vou falar com eles sobre o câncer de próstata. Tentar desmistificar aquilo que se eles passar, fazer exame, eles vão deixar de ser homem. E não existe isso, né? A gente sabe que o povo de antigamente, eles não gostavam de fazer esse tipo de exame. Então,
Com essas palestras aí é bom para tirar o preconceito sobre isso daí. As pessoas sempre me perguntam se eu tive câncer ou se alguém na minha família. Eu nunca tive câncer, graças a Deus. Tem muitas pessoas, muitas mulheres, donas de casa, que não têm essa informação. Isso é muito triste, quando você olha para uma mulher que ela só tem uma mama. Eu me emociono. Vou continuar fazendo o curso para poder me especializar cada vez mais. Eu tenho palestras marcadas para fora de São Paulo, tudo para ir em comunidade levar. E eu me sinto realizada, saber que eu estou ajudando as minhas meninas. Todos juntos contra o câncer de mama! A seguir, novas manifestações na Venezuela terminam com repressão e pancadaria. E mais, dos Estados Unidos começou a valer o veto a imigrantes de países com maioria muçulmana. Estamos de volta. Começa hoje o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. A festa já tem 52 anos e com o tempo ganhou fama nacional, entrou para o calendário das maiores festas populares brasileiras. A gente vai conversar agora com a repórter Lilian Coelho, que está no Bumbódromo, onde se apresentam os grupos de bois bumbás, Garantido e Caprichoso. Boa tarde, Lilian. Como é que estão os preparativos por aí? A ligação caiu, gente. Ela não está me ouvindo, você percebeu. A gente vai tentar daqui a pouquinho retomar esse contato. Vamos para as notícias internacionais com a Ana. Nas notícias internacionais, a Alemanha reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo e os novos confrontos na Venezuela. O decreto do presidente Donald Trump, que restringe a imigração, entrou parcialmente em vigor ontem à noite nos Estados Unidos. Ele atinge imigrantes e refugiados de 6 países: Síria, Sudão, Somália, Líbia, Irã e Iêmen. Se trata de algo parcial, porque a Suprema Corte norte-americana decidiu que o decreto não valia para quem provasse relações de boa-fé com pessoas e entidades dos Estados Unidos. A Corte julga o caso em definitivo em outubro. Os Estados Unidos devem vender quase $1,5 bilhão em armas para Taiwan. Assim que a proposta chegou ao Congresso norte-americano, a China respondeu com vigor. Segundo Pequim, essa decisão pode trazer consequências graves de segurança e pediu o fim imediato das negociações. O governo chinês considera Taiwan uma província rebelde. Na Venezuela, novas manifestações contra o governo de Nicolás Maduro há um mês da eleição para a Assembleia Constituinte. Um grupo de estudantes que buscou refúgio contra as forças de segurança numa agência bancária foi preso. A imprensa local diz que 5 pessoas morreram nas últimas 24 horas, em decorrência de ferimentos em confrontos com a polícia. As eleições estão marcadas para o próximo dia 30 de julho. O parlamento alemão aprovou um projeto de lei que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A nova lei ainda precisa ser ratificada pela chamada Câmara Alta do Parlamento e vai conceder, entre outras medidas, o direito de adoção. Se a lei vigorar, a Alemanha será o 21º país do Ocidente a reconhecer os direitos dos casais de mesmo sexo. E agora chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Vamos lá. Bem-vindo, Cadu. Salve, vamos lá. A hora do esporte desta sexta-feira, com muitas coisas bacanas. Daqui a pouquinho tem o Cine Esporte super especial, mas a gente começa falando de skate. Na verdade, de patins, ou dos dois. Ele já bateu o recorde mundial, dando a volta ao mundo de patins e agora está partindo para uma nova aventura. Vamos ver. Fabrice Gopaí já tem o feito de tirar o chapéu. Entre 96 e 99, ele deu a volta ao mundo em cima de um patins inline, partindo de Mers-Lembaim. E de lá foi à Avenida Champs-Élysées. E aí sim mudou de país. Moscou, capital da Rússia, passou em frente ao Palácio Presidencial do Kremlin, esteve na Mongólia, pousou para fotos, esteve acompanhado de ciclistas na sua aventura, deu entrevista para diversas emissoras de televisão por onde passava. Fosse no Velho Continente ou na América do Norte, ele tinha o apoio da população e de outros patinadores e curiosos e ciclistas, chegou até o Airou, no norte da China. Mas agora ele quer um novo recorde, um pouco menos ambicioso, no seu próprio país. A ideia é se aventurar, porém em cima de um skate elétrico. E pelo visto, nessa nova aventura já saiu na famosa chuva parisiense. Tá pegando um pouco a manha ali ainda do skate, né? Do patins para o skate. Hora dos gols da rodada, vamos conferir. Sul-Americana, a Ponte Preta recebeu o Sol de América do Paraguai e Emerson Sheik desencantou. Marcado no fim o único gol da partida, 1-0 no Majestoso.
O Fluminense precisou de 55 minutos para levantar a torcida no Maracanã e encaminhar a vaga nas oitavas. O tricolor fez 4-0 na Universidade Quito, do Equador. Henrique Dourado, o ceifador, fez 2 e assumiu o posto de artilheiro na temporada. 22 gols. Wendel, um golaço, Richarlison definiram o placar. Pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro levou a melhor sobre o Botafogo. Fez 1-0 com gol de Caçares, logo aos 7 minutos, e aguentou a pressão, já que o Galo teve um jogador a menos. Fred foi expulso, mas conseguiu segurar a pressão. Copa das Confederações, a ótima geração alemã colocou o México na sua devida figura de azarão na semifinal. Goleou por 4-1, gols de Goretzka 2 vezes, Werner e Yunis. Fabian descontou e está na final, domingo contra o Chile. Também deixou uma certeza, seu time B, formado por muitos ex-adolescentes, é capaz de colocar medo em diversas equipes principais. Que o diga Juan Carlos Osório. Finalíssima, muito bacana, de Chile e Alemanha. E a gente fala agora toda sexta-feira, né, do Cine Esporte, já que vai ter essa final da Copa das Confederações. O Cine Esporte de hoje é de futebol. Há pouco mais de 60 anos, a seleção dos Estados Unidos conseguia um feito histórico. Fato esse que foi retratado no longa Duelo de Campeões, que foi ambientado na Copa do Mundo de 1950, ocorrida aqui no Brasil. Vamos ver. Estamos de novo em Belo Horizonte. Os Estados Unidos nunca tiveram tradição no esporte criado pelos ingleses. Na década de 50, um grupo de jovens começou a treinar quando descobriu que haveria um teste para escolher um time representante na Copa do Mundo daquele ano. A Inglaterra chegou ao Brasil como franca favorita. As duas seleções se enfrentariam no Estádio Independência, em Belo Horizonte. E, para surpresa de todos, os norte-americanos venceram por 1-0. Foi um feito incrível, conhecido até hoje, já que a história é baseada em fatos reais, como a maior zebra de todas as Copas. O filme do jogo é bem construído, cheio de emoção e acaba com os atletas nos braços do povo, o que realmente aconteceu. Afinal, ninguém esperava aquela zebra e o público sempre tende a torcer pelo mais fraco. A vitória foi histórica. Ninguém jamais imaginaria que os Estados Unidos pudessem vencer algo naquela época. Nem os rapazes eram esses heróicos melhores jogadores do mundo que o filme tenta empurrar. Muito bem, já que para encerrar, ainda falando do finalzinho de futebol, hoje, dia 30 de junho, a gente está comemorando 15 anos do Pentacampeonato Mundial. Afinal de contas, né, apesar do desastre na última Copa do Mundo aqui no Brasil, hoje, dia 30 de junho, lá em 2002, o Brasil venceu a Alemanha por 2-0. Oliver Kahn, aquela muralha alemã, mas Ronaldo e Rivaldo jogavam muita bola e venceram a Alemanha por 2-0. Comemora-se o Pentacampeonato do Brasil. Valeu, Cadu. Obrigado. Valeu, segunda-feira. Até Bom segunda. final de semana. Bom fim de semana. O Jornal da Cultura Primeira Edição fica por aqui. Antes da nossa dica na faixa, durante todo o mês de julho, o projeto Teatro nos Parques traz apresentações teatrais gratuitas por parques em todo o estado de São Paulo. Nesse domingo serão 2 espetáculos no Parque do Carmo, na zona leste da cidade, às 11 da manhã. A trupe Lona Preta apresenta um musical com 5 palhaços, o Concerto da Lona Preta. E às 3 da tarde, a companhia Pia Fraus apresenta Bichos do Brasil com coreografias e ritmos brasileiros. Ela retrata o cotidiano dos animais de uma selva tropical, chamando a atenção do público para o risco da extinção, tudo de graça. O Parque do Carmo fica na Avenida Afonso de Sampaio Souza, 951, em Itaquera. Aproveite o final de semana com a sua família. Antes da gente chamar o JC Debate, ficamos devendo para vocês as informações de Parintins. Eu falo aqui para você agora, o festival começa hoje à noite, vai por todo o final de semana e a transmissão da TV Cultura é a partir das 10h30 da noite. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a decisão de deixar o Brasil e ir morar no exterior. Uma ótima tarde para você. Fique com as imagens de Parintins.